Nos tempos de Noé, a sociedade era dividida em dois grandes grupos, descendentes de Sete e descendentes de Caim. A linhagem de Sete seguia as ordens de Deus, a linhagem de Caim não. Porém, em Gênesis 6, um grande problema é descrito. As duas linhagens se misturaram, colocando em risco a sobrevivência da verdade divina. A partir do versículo 8 lemos: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O restante do capítulo mostra a depravação da raça humana. Diante deste terrível cenário, aparece um curioso texto bíblico. O verso 6 declara: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Muitas pessoas se incomodam com este texto, pois questionam: como pode um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, se arrepender? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que ele não sabia o que aconteceria no futuro da humanidade? Para entender estas questões, primeiramente é necessário compreendermos que a Bíblia usa um recurso chamado antropomorfismo. Embora complicada, essa palavra se refere à necessidade de expressarmos sentimentos divinos através da linguagem humana. Sem dúvidas, nossas palavras sempre serão limitadas para descrever Deus. Em segundo lugar, é importante notar que o verbo arrepender é a tradução da palavra hebraica nahan, a qual, no sentido original, se refere ao sentimento de tristeza profunda que alguém sente em um funeral, tanto que o texto está em uma construção paralela, na qual a primeira parte é complementada pela segunda. Ou seja, a primeira parte do texto que diz, então se arrependeu, ou se entristeceu profundamente o Senhor, é complementada pela segunda parte que diz, e isso lhe pesou no coração. Desta forma, o texto não está falando de um Deus que foi pego de surpresa diante de uma realidade que ele não conhecia. Pelo contrário, o texto está falando de um Deus triste, que sofre ao ver a situação na qual a humanidade se encontrava. Sabe, o que este texto nos ensina é que Deus não é um ser distante e indiferente ao que se passa em nosso mundo. Ele se entristece com nossas tristezas e sofre com os nossos sofrimentos.